Olá, que estamos mais uma vez de novo na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para um programa Café com José. Saliento sempre, todas as vezes que começamos este programa, que é o nosso sexto ano, e como sempre digo, é um programa em língua portuguesa e inglesa, e portanto o propósito é levar a mensagem do Evangelho, especialmente aqueles que nunca, ainda não ouviram, ou ouviram e não, portanto não ainda estão convertidos, e portanto é esse o propósito. Fazendo uma ligeira recapitulação que fizemos na semana passada, e portanto, como eu digo, o meu nome é José Bernardo e portanto o programa é em português e inglês. Uma ligeira recapitulação da semana passada, mas antes tenho que tomar um bocadinho de café para limpar a goela. Portanto, o último programa que fizemos era a certeza, portanto, se realmente sabemos que teríamos a vida eterna, e portanto as Escrituras, especialmente lembro-me que foi do primeiro epístola de João, e as que atestam que isso é verdade, e portanto desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar de um tema bastante diferente, e este é um tema, portanto, o título desta mensagem desta semana é Montanhas. Todos nós gostamos de estar nas montanhas ou no alto, e foi tirada do Evangelho de São Lucas, portanto, do episódio da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, e apresentou aos seus discípulos, Tiago, João e Pedro. Portanto, vou ler, já tenho a minha Bíblia aqui no capítulo 9, que ainda não tenho, mas vou ter agora, do Evangelho de São Lucas. E aqui está, portanto, São Lucas, e vou começar a ler sobre, portanto, a transfiguração. Uns 8 dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, modificou-se o aspecto do seu rosto, e as vestes tornaram-se de brancura fulgurante. E 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias, que, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia dar-se em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam separar-se dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom que continuemos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava a dizer. Enquanto dizia isto, formou-se uma nuvem que os encobriu. E quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. E da nuvem saiu uma voz que disse: Este é o meu filho dileto, escutai-o. E quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só, e os discípulos guardaram silêncio. E naqueles dias nada contaram a ninguém do que tinham visto. Palavra do Senhor. Como eu li aqui, portanto, é uma passagem bastante que os discípulos talvez foram surpreendidos quando o Senhor, portanto, viu-se a sua divinidade, portanto, a sua glória, e de maneira, portanto, que eles ficaram atemorizados, ou terror. Sim, isto acontece quase sempre por toda a Bíblia. Como eu disse, o título desta mensagem é As Montanhas, mas parece que beber mais um bocado de café. E portanto o Pedro, João e Tiago tiveram, portanto, uma experiência da montanha, uma grande experiência que foi a transfiguração do Senhor, num momento inesquecível, portanto é inesquecível que na segunda epístola de Pedro ele refere-se a este momento que teve numa das montanhas de Israel, não sabemos qual foi. Mestre, é bom que continuamos aqui, portanto foi o que ele disse. Pedro disse ao Senhor: Mestre, é bom que continuamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Portanto, Pedro queria ficar lá mais um tempo na montanha. E isto, portanto, aplica-se exatamente a nós. Quando nós temos uma grande experiência, ou quando as coisas correm bem, não quer dizer que tenhamos que subir ao monte, mas quando tudo vai, como se diz, um mar de rosas, nós, portanto, queremos estar por vezes sempre nessa situação, mas isto não é parte da realidade da vida. Portanto,
Nós também temos momentos de alegria e a nossa tendência é a mesma que os discípulos e não que o desejo de permanecer nelas para sempre e, portanto, longe dos problemas do dia a dia. Quem não quer isso? Portanto, sabendo que por vezes o que é que nos espera depois disso? Tormentas e angústias, por vezes, nem sempre, mas é normal que nós também queríamos escapar à realidade ou estar lá também na montanha para mais ou para sempre. O primeiro ponto desta mensagem, portanto, é ficar no cimo do monte, portanto, estar ou ficar no cimo da montanha impede-nos também de que, portanto, é um bom momento, mas nada cresce no cimo da montanha, tem árvores e tudo, mas, portanto, para crescer temos que ir para o vale e aí é no vale do dia a dia que, portanto, nós desenvolvemos não só a nossa espiritual, mas é que podemos servir os outros aí. O que é que podemos fazer é bom termos este tempo de retiro, mas sempre o propósito é para poder ministrar aos outros ou ao Senhor. Tanto impede-nos de servir os outros se continuarmos lá por muito tempo e por vezes irmãos ou aquilo, e em lugar de nos tornarmos gigantes espirituais, como muita gente pensa ser, nós tornamos gigantes nós próprios. Começa a ser tudo na base de nós, eu para mim, o que é que há para mim, e é o que acontece quando, portanto, estamos afastados da realidade. É certo que necessitamos, como eu me referi, de tempos de retiro e refrescamento para a nossa renovação. Portanto, o trabalho é como por essa razão. Deus deu ao povo hebreu, portanto, a Shabat ou o sábado para um dia de descanso, porque eles trabalhavam na semana. O sábado, portanto, seria não a montanha, mas um tempo de refrescar, mas não era para estar sempre ali, que depois começaria outra vez uma nova semana e o novo outra vez trabalho outra vez, como eu disse. O propósito é a renovação e ministrar a servir os outros. A nossa fé tem que ser igual, tanto na montanha como no vale ou na planície, portanto... Agora, portanto, outro ponto, se estamos preocupados somente com esta vida, portanto, o que eu aqui agora, o que é que a maioria de nós todos pensamos nisso, mas, portanto, Jesus disse, portanto, ele foi bem claro e disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, salva-la. O que é que o Senhor quer dizer com isto? Portanto, ele quer dizer com isto por aqueles, portanto, que se dedicam a servi-lo e, portanto, perdem a vida, não quer dizer que seja a sua vida física, mas, portanto, não aquilo que eles submetem-se à vontade do Senhor. Portanto, é nessa altura que, portanto, que a perdem, que é isso que ele quer dizer. E pois somente, portanto, nesta vida é o que mais importante para nós, portanto, nós fazemos tudo para preservar essa vida, portanto, e proteger. O que é que acontece? Nunca queremos arriscar a fazer nada. Ou isto pode perigar, isto ou aquilo, e, portanto, por vezes isso leva, como temos passado, especialmente nestes últimos 3 anos, o medo de fazer isto, fazer aquilo, porque há aquela tendência a que podemos ficar doentes ou morrer, e, portanto, é um dos grandes exemplos que vamos tendo especialmente nestes últimos 3 anos. Mas nesta vida não existe esta tal garantia, portanto nós nunca sabemos se temos o dia da manhã, portanto podemos viver 100 anos ou 50, nunca sabemos, os anos é a realidade desta vida, e portanto mesmo que esta jornada seja muito longa ou até podemos viver um cento, portanto o que é que isso nos leva se vivemos para nós próprios a apatia e sem valia, quer dizer, um indivíduo tem como não tem um propósito de vida para viver, o que é que eu estou aqui para viver, nesta terra, só esperar aqui até que eu morrer, e portanto é isso que leva por vezes a apatia ou a não ter importância a vida. Mas pelo contrário, isto é o ponto que eu me quero referir, se portanto se fazemos a vontade do Senhor e não se
quando, portanto, se o Senhor, a vontade dele, seguir os seus caminhos como seus discípulos é o mais importante, uh, podemos encontrar-se por vezes em lugares seguros. Isto é tal qualmente como no militar. Eu quando tinha nos meus 17 anos queria ir para a tropa, portanto nunca me garantiram que eu não morreria em combate. Pelo contrário, antes eu poderia, mas não tivemos guerra nessa altura, mas poderia. E precisamente ao ponto quando nós seguimos o Senhor, nunca há aquela garantia que esta vida seja preservada até. Mas pelo contrário, o que é que ele diz? O Senhor diz que pode nos levar por vezes a lugares menos confortáveis, ou hostis, ou até o perigo da morte, como muitos dos nossos discípulos, todos, a maioria deles tiveram esse, e alguns mesmo deram a vida por sua causa do Senhor. Não teremos receios, portanto, o Senhor disse: eu estarei sempre convosco a toda a hora, todo o dia, e portanto dará-nos o poder e a força para continuarmos em frente. E diz-nos também no fim que nos dará a vida eterna, ou portanto se morremos de morte natural ou por causa da nossa fé. Jesus disse, portanto, que lembra-se a Marta e disse que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse, Marta perguntou-lhe que o seu irmão ia ressuscitar na ressurreição do último dia, e Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Portanto, ele está a falar de outra vida, a vida eterna. Jesus disse depois, para concluir esta mensagem, portanto, um dos grandes, depois do Sermão da Montanha, Jesus disse: quem escuta as minhas palavras e a põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Ele próprio. Ele próprio é que diz que é a rocha. Caiu a chuva, portanto veio as tormentas, engrossaram os rios, superaram os ventos contra aquela casa, mas não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Esta rocha é o Jesus Cristo, Ele é que é a nossa rocha. Portanto, se nós temos a nossa fé fundada nele, os ventos podem bater, as chuvas podem vir, as tormentas, a peste, tudo, mas nunca a casa cairá. Mesmo que o Senhor, quando nos chamar para casa, portanto, estaremos sempre na sua vontade. É isto precisamente o que Ele nos quer dizer. E, portanto, é Ele que nos dará a força e a vontade de prosseguirmos até que esta vida termine. Se vós nunca tivessem uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, portanto, esta vida na Terra é uma incerteza. Porquê? Porque primeiro, nunca sabemos quando é que a vida acaba. Não poderemos viver 50, 70, 80 ou 90 anos, mas depois, todos nós temos a certeza que fisicamente esta vida termina, vamos a ficando velho e temos os sinais disso no nosso corpo. Eu falo por mim próprio e portanto, qual é o propósito de eu viver nesta vida? Ou viver para o Senhor ou para mim próprio? Este é o problema. Se vós nunca ouviste falar do Evangelho, portanto, o Evangelho é bem simples, é o que Jesus fez por nós. Morreu há cerca de 2000 anos, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E, portanto, pagou o preço por a nossa eternidade. E quando com uma oração como este: Senhor, vem da minha vida, perdoai meus pecados, se vem do fundo do coração, o Jesus, pela autoridade da sua palavra, diz que nós teremos a vida eterna. Também nunca quero deixar de nenhuma das mensagens de orar, especialmente no desastre que aconteceu na Síria, na Turquia, os terremotos que dizimou cerca de mais de 70 mil pessoas. Que Deus tenha piedade deles e tenham lugar no seu eterno reino. E toda aquela guerra que se alastra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, que o Senhor ponha fim e, portanto, venha paz para estas duas nações, e especialmente tenha compaixão daqueles que pereceram nesta guerra, tenham um lugar no seu lugar eterno. Aqui também quero especial para o presidente desta nação, o governo,
o seu governo, o Senado, o Congresso, todos a Câmara dos Representantes e todos aqueles, portanto, que exercem a autoridade, como os governadores dos estados, os maiores das cidades, os autarcas, como em português se diz, os presidentes dos municípios, dos pequenos municípios daqui, das localidades também, e para todos aqueles, como a polícia, os bombeiros e aqueles que exercem autoridade sobre nós, também aqueles que têm em prol dos doentes, põem a sua vida em risco, especialmente aqueles que se combatem o vírus a pandémica do coronas. E portanto, e todos estes, que o Senhor tenha compaixão deles, os proteja, e aqueles que faleceram, portanto, especialmente nestes 3 anos do coronavírus, que Deus tenha uma misericórdia deles e tenha um lugar no seu reino eterno. E portanto, esta foi a mensagem desta semana. Espero aqui estar outra vez na próxima semana com outra mensagem em português e em inglês. E até lá, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield. And we finish another message in Portuguese, our programa Café com José. Every time we start our program, I mentioned this is our 6 years already. We start in 2018. The purpose is take the message of the gospel and to build the faith of those they walk with the Lord. And last week we talked about the certainty of eternal life, and was the base of that the message was the First John, the first epistle of John, and we talk about that, and we develop that message. Today we have a different message. Today is about glory, and we talk about the title of the message for this week is mountains, and this was taken from the Gospel of Luke in the transfiguration of especially the 3 disciples, Peter, James, and John, experience in the mountain, and we're going to talk about that. So I'm going to start reading a few verses from the Gospel of Luke, and the Bible says, "Now about 8 days after these things, Jesus took with him Peter and John and James, and went up on the mountain to pray. And while he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became dazzling white. Suddenly they saw 2 men, Moses and Elijah, talking to him. They appear in glory and are speaking of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Just as they are leaving him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here. Let us make 3 dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah, not knowing what you said." What was he said? The word of the Lord. So the title of this message for today is Mountains. In today's passage of Scripture, Peter, James, and John experience a wonderful vision, maybe one of the most important moment in their lives, and our Lord transfigurate, and they see His glory, His divinity, and of course there was a moment they want to record forever, and especially Peter in his second epistle he talk about that experience. It was a overwhelming experience. That's why he still remember in one of his epistles. And the first point, this message, it is good for us to be here. So was the words of the Apostle Peter. Say, Lord, it's good to be here. Let's make a few dwellings for us. Peter said to Jesus, Master, it's good for us to be here. Let us make 3 dwellings, one for you, one for Moses, and another one for Elijah.
Sometimes you too, we have such a exciting experience, or those moments, visions, or uh, or good moments in our life. You don't have to be the mountains is like a metaphor for great moments we have in life. We know in this instance the disciples was in the mountain, but we have we have great moments in our life, and you can be in the valley, or and sometimes when everything is goes well, you want to, like the disciples, to stay there for a little while more, a little more time, sometimes you to have such an exciting experience, you want to stay where we are, away from the reality and problems of our daily life. Knowing that struggles wait us, encourage us to retreat, from reality. Always, all of us, they pass through those moments. Staying in the mountaintop, that's the first point of the message, stay in the mountaintop, or in the great moments, as I mentioned, not allow us to minister to the other people. Instead, we become spiritual giants. We soon become spiritual giants of self-centeredness, because our faith must be put in action. We have those moments. Doesn't matter, can be in church, or whatever, or the valleys, mountains, but always, even the purpose of retreats is for us to refresh us, and to go back to, like a military, a soldier go back to the war, and it's precise, or you need those moments to refresh and go back to whatever God the call, or Lord call us to do. We need times of retreat or under renewal, but so we can return minister to the others. Our faith must be the same, or in the mountain or in the valley. And the third point of this message is, when you are concerned only about this life, and Jesus said, if you try to keep your life for yourself, you will lose it. If all this life, your most important thing to us, we do everything to keep this life. And we of course, all of us want to live longer as possible, but we have not assurance we can live another years old, or live another day. That's the problem. We will not want to do anything that might endanger our safety, or take risks. But this life has not such assurance. We have no assurance, how long you're going to live. Even if this earthly life may be longer, but there will be no purpose. We have no goal in life. What is the purpose for us believers? To do God's will. And God promised, when we finish, He's through with us, He calls us home, like everybody else. But that's the purpose. He keeps us. Otherwise, the moment you become a believer, God should take us home right away. But why? He keeps us here in the earth for a purpose, not only to talk about Him, to the more people come to knowledge of salvation, but to fulfill whatever He calls us to do. Then that's the reason He keeps us in this earth. And most likely, the life when we live it outside of God's will, or you be married by feelings of be bored, or sometimes worthlessness. You think, what am I supposed to do here? And by contrasting, by following the Lord, those who really want to follow His as real true disciples, may find yourself sometimes in place unsafe and uncomfortable place, but and sometimes even most of the people, sometimes you risk that, and you never know. It's like I mentioned, when you enjoy the military, we never talk. When I was a teenager, I joined the military, they never give me a guarantee that I never be killed. In the other, when you join there, you can have that
situation. And in the army of the Lord, the same thing. Not everyone gonna die for their faith, but you have that assurance that God gonna protect us, and through the end, and we can sometimes give a life for the faith. Jesus said, but if you give up your life for me, you will find true life. What he's talking about is loved one. If you really want to lose your life for him, or you surrender your life to him, that's you find purpose and meaning in the life. Exactly, that's that's you find you be the same in the valley of the mountain, because you really know that you clear the goal of our Lord to be how. What the purpose you be in this life, and where I'm come from, and where I'm going. And I need to drink a little more coffee. And Jesus, in the end, in the end of the Sermon of the Mount, and most of you know, Jesus said, for those who read this message, for those who follow him. But if you give up your life for me, you will find true life. Anyone who listens to my teachings and obey me is wise like a man who builds a house on the solid rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but did not fall, because it had been founded on the rock. The word of Lord. You see, Jesus explained in the end, he talk about if you really is our foundation, and we lay in this foundation, and we follow him, the storms this life can beat against our house or against us, and but what he said, they not gonna knock down the house, because our house is found on him, and when our house is found on him, so we carry us through the end. Jesus also said for instance, in Philippians 1:6, God who start a good work within you will carry to the completion, and everything the Lord starts, he finish. And for instance, Hebrews, the same thing. Jesus is the author and the finisher of our faith. So he's the author, he starts, and he finishes our faith. So if you never trust your life to the Lord, I invite you. Jesus come to always in the end of the message, I speak the same, because this is really the message of the gospel. Jesus come to this earth about 2,000 years ago, the purpose to die on the cross, to save us from hell. And he said, Paul in Corinthians 15, Jesus said, he died according to the scriptures. What the scriptures? The Old Testament, because when Jesus was in this earth, there was no New Testament. He died according, he was buried, and he raised to heaven, and he promised he'll come again. And so Jesus died, raised, and that's the message of the gospel. And likewise, when this life ends, will be raised to with him in glory. With a prayer like this, Lord Jesus, to come to my life, forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. And this life, when you call me home, I want to be with you for eternity. And also I want to pray for special the earthquake in Turkey and Syria. For those people, they die there. Lord, have a place in their eternal kingdom. Also in the war goes in Ukraine and Russia, and the Lord to pray for peace, and especially for those who perish in this war. The Lord have mercy on them too, and have a place in this eternal kingdom. Also, I pray for this nation, for the President Joe, for the Senate, the Congress, the governors of the state, the mayors of the cities, and the first elected men of the towns, and the police, firefighters, and everyone who exercise authority over us. The Lord bless them and keep them,
and the Lord may His face shine upon them and give them His peace, and also too for those who fight this virus, they still here, and 43 years the Lord protect them, and they can minister to those the patients, and those they put their lives in the line, and this was the message of this week, and I probably will be again here with another message next week in the Portuguese and the English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.